Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, primeira fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos comentar e resolver agora a questão 48. Seja B pertencente aos reais, tal que a equação x² menos 6bx menos produto de 1 menos b ao quadrado por y² menos 2by mais b² mais 8b ao quadrado menos 1 igual a zero. Determina uma hipérbole. Com respeito ao centro C dessa hipérbole, podemos afirmar: alternativa A, o centro pertence ao conjunto xy pertencente a R2, tal que x² sobre 9 mais y² sobre 12 menor que 1. B, C pertence ao conjunto xy pertencente a R ao quadrado, tal que x² sobre 4 mais y² sobre 2 é maior que 1. C pertence a xy pertencente a R2, tal que x² sobre 9 menos y² sobre 2 é menor que 1. Letra D, C pertence a xy pertencente a R2, tal que 3x² menos 2y² maior que 1. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, nós temos aqui uma equação de uma hipérbole, porém ela não está organizada. Vamos organizá-la de forma que ela fique com essa situação. X menos o x do centro ao quadrado sobre, poderia ser azinho ao quadrado, mas depois eu vou ter que colocar bzinho ali, para não confundir com esse b, eu vou colocar aqui um a maiúsculo, mas é um valor real. Aqui, para ser hipérbole, tem que ser menos, agora y, né? Y menos o y do centro ao quadrado, sobre b ao quadrado, o resultado é 1. Se aqui fosse mais, seria a equação de uma elipse. No caso, a hipérbole será essa configuração. Vamos desenhar aqui uma hipérbole só para a gente organizar as nossas ideias. Suponhamos que eu tenha essa hipérbole. Obviamente, ela pode também estar em outra posição, aqui referente aos eixos xy. Aqui nós temos as assíntotas, que é a referência das hipérboles, e o ponto de encontro da assíntota é o centro. Esse centro está à mesma distância desses vértices aqui. Aqui teremos o centro. Mas é óbvio, a gente pode ter essa hipérbole com a configuração agora do lado contrário, ou seja, aqui estamos com ela orientada pelo eixo y, aqui passamos ou o eixo x se o centro for 0 e 0, o eixo y aqui se for 0 e 0, mas provavelmente não será o caso. A gente vai ter um deslocamento, pode ser que o eixo xy esteja passando aqui. Então a gente vai ter que fazer essa análise com o centro. Muito bem. Então vamos organizar essa hipérbole fazendo o seguinte. Vou separar aqui esses termos que tem x, vou completar o quadrado dele. Temos que fazer isso para y também. Então, temos aqui para y. Então, qual vai ser a estratégia? Quando a gente efetua o quadrado da soma ou diferença de dois termos, a gente pega o primeiro ao quadrado, mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O processo inverso, ao invés de multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2. Vou dividir menos 6b por 2, vai dar menos 3b. E elevar ao quadrado. Menos 3b elevado ao quadrado vai dar 9b ao quadrado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 6bx. Eu posso somar aqui 9b ao quadrado, mas ao mesmo tempo subtrair menos 9b ao quadrado, para não modificar a nossa equação, elas serão equivalentes. Menos 1 menos b ao quadrado, que multiplica. Vou abrir aqui um colchete para a gente poder adicionar aqui ao y ao quadrado
menos 2 vezes by, vou dividir 2b por 2, vai dar menos b, e vou elevar ao quadrado. Menos b ao quadrado vai ficar mais b ao quadrado. Então eu somo b ao quadrado e ao mesmo tempo subtraio b ao quadrado. Aqui eu posso fechar o parênteses, mas ainda temos outros termos. Eu vou fechar aqui o colchete e vou passar todos esses termos para o segundo membro. Então aqui o menos 1 para lá fica positivo, menos b4, b elevado à quarta, e menos 8b ao quadrado. Muito bem. Agora nós vamos organizar esses termos. Aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Aqui também nós teremos a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Temos aqui x menos 3b tudo ao quadrado. Vamos conferir. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6bx. Mais o quadrado do segundo. Esse menos 9b ao quadrado vou passar para lá. Vou manter esse termo aqui, 1 menos b ao quadrado. E agora a gente vai ter a seguinte situação. Aqui nós teremos y menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Esse menos 9b ao quadrado vou passar para lá, vai ficar igual a 1, menos b elevado à quarta, menos 8b ao quadrado. Passando 9b ao quadrado para lá, fica mais 9b ao quadrado. Agora, muito cuidado nesse produto que a gente vai fazer. Eu vou utilizar esse termo e esse termo, aplicando aqui a distributiva. Da seguinte forma, ficaremos com x menos 3b ao quadrado, menos, vou multiplicar este termo vezes este, então vai ficar 1 menos b ao quadrado, que multiplica y menos b ao quadrado, e agora eu vou multiplicar este termo, 1 menos b ao quadrado, com esse sinal negativo, com menos b ao quadrado. Veja que menos com menos dá mais. Fica b ao quadrado, que multiplica 1 menos b ao quadrado. Vai ficar igual a 1 menos b elevado à quarta, e essa soma vou ter que menos 8b ao quadrado mais 9 dá 1b ao quadrado. Muito bem. Posso passar todos esses termos para lá. Ficaremos com x menos 3b ao quadrado. Continuaremos com 1 menos b ao quadrado vezes y menos b tudo ao quadrado. Vou passar todos os termos para lá agora. Vai ficar 1 menos b à quarta mais b ao quadrado. A distributiva fica b ao quadrado, quando eu passo para lá, menos b ao quadrado. Aqui vai ficar menos b à quarta, passo para lá, mais b à quarta. Posso cancelar menos b à quarta com mais b à quarta, b ao quadrado com menos b ao quadrado. E aí a gente praticamente finalizou a equação, porém temos que retirar esse termo daqui, passando ele para baixo. A gente joga o inverso dele, da seguinte forma: x menos 3 vezes b ao quadrado, tem que ter o sinal de menos, então eu vou manter o sinal de menos, e agora eu vou substituir esse termo. Eu não posso jogar ele para baixo, eu vou jogar o inverso dele, da seguinte forma: ficaremos com y menos b ao quadrado sobre 1 sobre esse termo aqui que eu selecionei, 1 menos b ao quadrado. Por que tem que ser 1 menos b ao quadrado? Porque eu posso multiplicar pelo inverso,
fica multiplicado por 1 menos b ao quadrado, ele vem para cá com esse sinal de menos. E aí, isso é igual a 1. Então, está aí a nossa expressão. Eu vou organizar para a gente poder verificar que condições a gente vai ter para esse b, para a gente analisar as alternativas. Então, eu vou apagar toda essa parte, vamos guardar x menos 3b ao quadrado, y menos b ao quadrado, 1 sobre 1 menos b ao quadrado. Então, vamos pensar agora nessa situação. Chegamos em x menos 3b ao quadrado. Eu vou colocar aqui 1 ao quadrado, para que esse a seja 1. Menos, nós chegamos aqui em y menos b ao quadrado. E aqui a gente inverteu 1 sobre 1 menos b ao quadrado. Veja, este termo ele tem que ser um número real positivo, ou seja, maior que zero. Zero ele não pode, porque se ele for zero, essa divisão não vai existir. Então não vai existir a hipérbole. Esse termo também não pode ser negativo, porque se ele for negativo, esse negativo com o negativo aqui torna positivo, aí a equação já não é mais da hipérbole, será uma equação da elipse. Então a gente já tem que este termo ele tem que ser positivo. Então 1 menos b ao quadrado tem que ser um número positivo. Em outras palavras, se o 1 aqui já é positivo, basta a gente organizar esse termo. Porque se 1 menos b ao quadrado for positivo, 1 dividido por um número positivo, ele torna positivo. Ele só não pode ser zero, porque não vai existir divisão por zero, e não pode ser negativo. Então ele tem que ser positivo para essa equação ser uma equação da hipérbole. Então a gente tem que 1 menos b ao quadrado tem que ser um número positivo, ou seja, menos b ao quadrado é maior que, passo menos 1 para lá, posso multiplicar por menos 1, quando eu faço isso, inverte inclusive o sinal. Vai ficar b ao quadrado é menor do que 1. A ideia era você passar o b ao quadrado para lá, ficaria 1 é maior que b ao quadrado. Está aqui. Então essa situação é bastante interessante para a gente agora fazer a análise das alternativas. O b ao quadrado tem que ser obrigatoriamente menor que 1. Se a gente for resolver isso, a gente vai ter dentro de uma reta real, vou colocar aqui de azul para facilitar a organização. Então se eu pego aqui a reta real, para b ao quadrado ser menor que 1, o que vai acontecer? Nós temos que o b vai variar. Nós não podemos ter aqui igual a 1, então bolinha aberta, esse será o intervalo, aqui tem o zero. Então veja só, se o b for zero, 0 ao quadrado é menor do que 1. Se for menos meio ao quadrado dá 1/4, é menor que 1. Se for meio ao quadrado 1/4 é menor que 1. Só não pode ser a esquerda do menos 1 ou a direita do 1. Por exemplo, o número 2. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior do que 1. Outra informação importante. Sabendo que o b ao quadrado é menor que 1, a gente pode transformar essa equação da seguinte forma. Nós podemos pensar na equação, já que eu peguei 1 elevei ao quadrado, o número 1 já é positivo. Então, se esse termo for positivo, com essa situação, a equação ela pode ser resumida em x menos 3b ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos y menos b ao quadrado. E aí aqui eu posso colocar a raiz, só que elevada ao quadrado, porque se o termo que está dentro da raiz ele é positivo, não vai dar módulo, vai dar exatamente esse termo positivo, que é 1 sobre 1 menos b ao quadrado. Então veja, estamos diante de uma equação, vou apagar essa parte,
para a gente organizar uma ideia de comparação com a equação da elipse. Nós já precisamos do resultado que b ao quadrado é menor que 1. Vou reescrever ele, que b ao quadrado tem que ser menor que 1. Essa informação é importante para a análise das nossas alternativas. E tenho que esse resultado aqui vai ser o A. Essa raiz de 1 sobre 1 menos b ao quadrado, toda essa configuração é igual ao b. Aqui está o centro da hipérbole. Então, qual vai ser o centro da hipérbole? O centro será 3b, porque sempre vai ter esse sinal de menos, 3b, e o próprio b. O valor de A é 1, o valor de B é a raiz de 1 menos b ao quadrado. Então a gente vai precisar dessas duas informações para organizar a análise das alternativas. Então vamos levar essas duas informações lá para as alternativas para verificar qual é a única verdadeira. Muito bem. Então, novamente vou reescrever essa situação. Sabemos que o b ao quadrado é menor do que 1. Sabemos também que o centro vai ser dado por 3b e b. Então, organizando essas duas informações relevantes para fazer a análise das alternativas. Então, vamos começar com a primeira. Se eu substituir aqui o x, porque o centro vai ser x e y. Então, aqui nós temos o x e aqui o y. Vou substituir aqui 3b no lugar do x ao quadrado sobre 9, mais, no lugar do y, vou substituir b ao quadrado sobre 12. Esse resultado é menor que 1. E aí teremos 9b ao quadrado sobre 9. O que é 9b ao quadrado sobre 9? É b ao quadrado, porque o 9 cancela com 9. Mais b ao quadrado sobre 12 é menor que 1. Posso tirar o mínimo múltiplo comum. Teremos, eu vou fazer aqui para organizar 12. 12 dividido por 1, 12, fica 12b ao quadrado, mais b ao quadrado, menor que 1. Significa que 13b ao quadrado é menor que, como 12 é positivo, ele vai para lá multiplicando. Chegamos, portanto, que b ao quadrado é menor que, como aqui é positivo, vem para cá dividindo, 12 sobre 13. Ou seja, quase 12 sobre 13 é um número diferente de 1. Ou seja, o intervalo que a gente tem aqui, ele é menor que o intervalo que eu preciso. O intervalo é de menos 1 a 1. O intervalo do centro que foi organizado na letra A, ele está um pouco reduzido. Ele está de 12, raiz de 12 sobre 13 negativo até raiz de 12 sobre 13 positivo. Então, o resultado aqui é menor do que a condição que a gente montou na equação. Portanto, a letra A é falsa. Muito bem. Vamos apagar aqui e vamos para a letra B. A letra B, teremos a seguinte situação. X ao quadrado sobre 4. Então vai ficar 3b ao quadrado sobre 4, mais o y é b. b ao quadrado sobre 2. Isso é maior do que 1. Vai ficar 9b ao quadrado sobre 4, mais b ao quadrado sobre 2, maior que 1. Posso tirar o mínimo múltiplo comum, inclusive posso tirar dos todos os membros. Mas vamos tirar só daqui, depois eu passo o 4 para lá. 4 por 4, 1, fica 9b ao quadrado, mais 4 por 2 dá 2, 2b ao quadrado é maior que 1. Então ficaremos com 11b ao quadrado é maior do que 4. Conferindo, 9b ao quadrado sobre 4, mais b ao quadrado sobre 2, mínimo é
4, 11b quadrado é maior que 4. b ao quadrado é maior que 4 sobre 11. Veja, nós precisamos de um b ao quadrado que esteja entre menos 1 e 1. E aqui eu vou ter b ao quadrado maior que 4 onzeavos, eu vou tirar a raiz de 4 onzeavos, então vai estar menor que raiz de 4 sobre 11 negativo e maior, vai ter no intervalo afastado. Então, não está de acordo com a proposta que a gente fez da equação. Então, essa letra B também é falsa. Então, vamos apagar as relações obtidas pelo centro e vamos para a letra C. A letra C teremos x ao quadrado, ou seja, 3b ao quadrado sobre 9, menos y, que é b ao quadrado, sobre 2, é menor que 1. Muito bem. Substituindo, teremos 9b ao quadrado sobre 9, que na verdade vai dar exatamente b ao quadrado. 9b ao quadrado sobre 9, b ao quadrado. Menos b ao quadrado sobre 2, menor que 1. Tiro o mínimo que é 2. 2 por 1, 2. Então fica 2 vezes b ao quadrado menos b ao quadrado menor que 1. 2b ao quadrado menos b ao quadrado vai ficar b ao quadrado, menor que 2. Agora sim, veja, o nosso intervalo, ele contempla aqui de menos 1 até 1. Bolinha aberta, isso para b ao quadrado menor que 1. Quando a gente vem para essa equação de C, o intervalo que está aqui, veja, aqui eu tenho menos raiz de 2, mais raiz de 2. Veja que o número 1 e menos 1 está aqui, menos 1 e 1. Veja que o intervalo de resposta que a gente tem na letra C é mais amplo do que o que a gente precisava. Significa que essa letra C está correta, porque o resultado que a gente tem está contido no resultado de C. E isso é importante. A letra C é verdadeira. Vamos fazer a análise da letra D. Para isso, vamos apagar essa situação. E aí teremos que 3 vezes o x vai ser 3b ao quadrado, menos 2 vezes o y é b ao quadrado, o resultado é maior que 1. Aqui teremos 9b ao quadrado vezes 3, 27, b ao quadrado menos 2b ao quadrado maior que 1, 25b ao quadrado maior que 1, significa que b ao quadrado é maior que 1 sobre 25. E aí, esse resultado desse intervalo vai estar fora de determinados pontos. Aqui, raiz de 1 sobre 25 é 1/5. Então, na verdade, o intervalo é de menos 1/5 para a esquerda e mais 1/5 para a direita. Ou seja, não contempla o intervalo que a gente obteve na equação, fazendo com que a letra D também esteja falsa. E letra E, obviamente, nenhuma das alternativas anteriores, não. A gente já conseguiu encontrar a alternativa C como gabarito dessa questão. Perfeito? Finalizamos, então, a questão envolvendo equações de uma hipérbole. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.